Eu vou pedir a todos que mantenham seus microfones desligados e vamos iniciar aqui, então, com boas-vindas, que em nome, acho que, de toda a equipe, todos os membros, todos os parceiros, todos os apoiadores, todos os amigos, toda a comunidade do Projeto Hospitais Saudáveis, eu gostaria de manifestar aqui como nós estamos contentes de estar retomando esse contato, de, de verificar que a rede cresce o tempo todo, é, da participação de vocês, as carinhas na tela, é uma alegria muito grande. E vou rapidamente fazer uma introdução sobre a proposta desse workshop de hoje, né? Do que a gente vai observar e tratar com mais atenção. Nós sabemos que há muitas dúvidas, há muitas questões técnicas. Acho que o PHS percorreu aí uma longa trajetória desde que foi criado lá em 2008, e a gente já tem aí agora muitas ferramentas, né, que não existiam no passado. Eu acho que o grupo de WhatsApp, por exemplo, tem sido uma ajuda muito importante. A gente percebe que boa parte das dúvidas hoje são trabalhadas ali no grupo de WhatsApp, então quem não participa ainda, eu convido, a gente tem 4 grupos, um para cada desafio, o que não impede que se trate de outros temas, por exemplo, a gente não tem um grupo de água, a gente vem trabalhando aí para possivelmente incorporar água junto ao desafio de resíduo, que vai se, desculpa, junto ao desafio de energia, tornando ali um desafio de infraestrutura, na verdade. Mas as interações têm sido, ao longo do ano, muito proveitosas e, ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo dentro e fora do nosso grupo, da nossa comunidade. Em termos de PHS, da estrutura que vocês acompanham, mas às vezes não estão tão presentes no dia a dia, a gente teve algumas pequenas alterações na equipe. A Yessimara já não faz mais parte da equipe, que estava trabalhando com clima e resíduos. Agora a gente tem o Odairo, não é? E o Odairo, ele toca clima e resíduos, mais ou menos como fazia a Yessimara. Provavelmente a gente vai ter uma nova pessoa também trabalhando em resíduos, que já está sendo sondada, e temos o retorno do Eric, só para falar das modificações aí dos últimos meses, né? O Eric trabalhou no projeto Hospitais Saudáveis no Desafio de Energia e agora está mais direcionado para clima, junto com o Odairo. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, para dar um pouco do contexto, é que as questões de clima avançam, né? Crescem em importância, em debate. A área da saúde vem se mobilizando, então, muito resumidamente, né, tudo que vem acontecendo está dando uma importância muito grande para a questão de clima e saúde. Eu acho que a gente não pode deixar de falar da Conferência Mundial de Clima, da COP, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, onde a gente teve um dia inteiro dedicado à questão de saúde, também ao trabalho que aconteceu no âmbito do G20, que é a reunião dos 20 maiores economias, mais União Europeia, mais União Africana, que no ano passado, na Índia, apresentou toda uma carta de recomendações em relação a clima e saúde, não é? Temos o trabalho da Organização Mundial da Saúde também nesse sentido, em que se destaca o Programa de Saúde e Clima, que foi lançado na COP de Paris, portanto, já há 3 ou 4 anos, e que hoje se consolida em torno de uma aliança para a transformação de clima e saúde, a sigla é a TASH. Temos a Race to Zero, né, que é o programa do painel de clima da ONU, que também tem um capítulo para saúde, enfim.
para trazer isso um pouco para a realidade nacional, eu diria que o Ministério da Saúde nunca esteve tão ativo também. O governo brasileiro retomou uma agenda de clima com bastante força, e deu um novo direcionamento que nos favorece bastante. Então, estamos às vésperas, eu diria, né? Porque daqui para o ano que vem o tempo passa rápido para fazer a conferência de clima no Brasil, que a gente acredita que vai ser uma conferência muito voltada para a área da saúde, porque a própria proposta do governo brasileiro é dar o tom de justiça social, justiça climática, inclusão e, vamos dizer assim, políticas compensatórias para os países mais pobres, para as populações mais expostas, né, mais vulneráveis. O Brasil está trabalhando num plano de adaptação climática e a gente está acompanhando isso muito de perto, que contempla muitos aspectos da saúde. E, finalmente, o ponto que mais presente na nossa realidade hoje, que é a presidência do Brasil no G20, né, dando sequência a essa presidência do ano passado, que foi da Índia, e antecedendo a próxima, que será na África do Sul. A gente sabe que o G20 ele tem uma governança baseada nos três países, sempre o presidente atual gerindo, né, o processo do G20 junto com o anterior e com o próximo. Então, nesse sentido, a gente importa essa agenda de clima e saúde que foi iniciada na Índia, prepara terreno para uma discussão mais ampla que será na África do Sul, mas o governo brasileiro está claramente sinalizando que quer deixar uma marca na sua direção do G20, e essa marca se dá por essa inserção de saúde e de social e de inclusão, que então é um momento muito favorável para o nosso trabalho. Isso posto, eu queria também chamar a atenção para o esforço que foi feito às vezes quem está de fora não percebe muito bem o que está acontecendo. Do ano passado, na verdade, de 2 anos para cá, os desafios que são o principal espaço de atuação do PHS, né, da rede Hospitais Verdes e Saudáveis no Brasil, que é uma rede, como vocês sabem, está distribuída no mundo inteiro e que está muito perto de atingir 20 mil participantes. A gente está contando os dias aí para quando vai ter 20 mil. E então, essa rede trabalha no Brasil através dos desafios. O Brasil é referência mundial por ter o maior nível de comprometimento. Ali a gente concorre muito próximo aos Estados Unidos, onde existe um programa muito forte chamado Practice Green Health, e ao trabalho com o pessoal, principalmente ali do Sudeste Asiático e da Europa, onde também tem muito engajamento. Mas os 4 desafios do PHS são o nosso orgulho e o nosso principal trabalho, e uma coisa que a gente acredita muito pelo seu potencial de mobilização, de ação prática e concreta. Para que esses desafios, de fato, aconteçam, a gente tem observado que o crescimento do desafio demanda muito da equipe do PHS. E é disso que a gente vai falar hoje, nesse workshop. Então, a nossa equipe está afiadíssima, mais integrada, mais capacitada do que nunca, e por esse período que a gente ficou um pouco sumido, vamos dizer assim, menos presente, a gente não realizou, por exemplo, eventos regionais esse ano, que são tipicamente uma ação do primeiro semestre, né? Quando a gente corre o Brasil, faz eventos presenciais. Lembrando, né, que a gente tem todo o interesse agora em voltar aos eventos presenciais, inclusive regionais. Portanto, se alguém está em alguma cidade estratégica aí e quiser começar tratativas para a gente fazer um evento na sua região, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, a gente tem isso na agenda, mas o trabalho que foi feito, que não aparece, foi o trabalho dentro do sistema do PHS. O sistema é uma grande estrutura aí de tecnologia que recebe as informações de vocês, processa, não é? E vai dando o passo a passo a toda a continuidade.
Isso vai ser apresentado hoje, esse trabalho que durou aí mais de um ano para ser desenvolvido. Nós temos uma tecnologia bastante sofisticada para lidar com esses dados. Eu acho que é importante transmitir isso para vocês, para que vocês entendam não apenas o fluxo do processo de trabalho, o que que isso vai. A gente acredita que isso vai melhorar bastante a interação dos usuários, né, que são vocês, com a interface ali de formulários e de site, mas muito importante também destacar que isso vai melhorar a capacidade do PHS de digerir e transformar dados em informação útil, né? E também transformar o trabalho de vocês em visibilidade, reconhecimento, não é? Que é o que a gente está chamando de validação de dados. Então, conforme os desafios cresceram, no começo a gente avaliava um por um, dado por dado, e hoje a gente está utilizando recursos aí de inteligência de dados, de analytics, e uma série de ferramentas também, para possibilitar, ajudar vocês a detectar um dado inconsistente, avaliar o desempenho e etc. Então, é disso que se trata. Eu também quero parabenizar a equipe do PHS pelo trabalho que foi feito, eles estão realmente se esforçando muito. Celebrar com vocês o sucesso aí desse trabalho que totalmente depende da participação de vocês. Queria mencionar aqui os grandes parceiros, enfim, dar um reconhecimento para a SPDM, que está com o PHS desde o início, entrando muito firme. Temos a Redditor, temos a Secretaria da Saúde de São Paulo, enfim, o PHS segue sendo aquela organização que é o ponto de encontro das instituições públicas, privadas, com e sem fins de lucro, dos grandes hospitais, das unidades básicas de saúde, para a gente construir isso junto. Como eu disse, o Brasil está na presidência do G20, e os nossos planos para esse ano, não poderia deixar de falar do seminário Pés Saudáveis, que vai ser anotem aí na agenda, né? A gente já está começando a divulgar o Save the Date, que é o 29 e 30 de outubro. Tem uma surpresa muito interessante, que eu espero que seja muito bem-vinda por vocês, da parte de vocês, que o seminário esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Então, parabéns para quem é do Rio, que vai estar facinho. E parabéns para todos nós que vamos ter uma oportunidade de conhecer a cidade maravilhosa, né? Já comecem aí a fazer as malinhas, a preencher os formulários de pedido de passagem, de afastamento do trabalho e etc. Eu sei que é uma aventura fazer um seminário fora de São Paulo, uma parte grande da rede está em São Paulo. Vai ser uma oportunidade para o pessoal do Rio de Janeiro participar e de outras pessoas do Brasil também, afinal de contas, é uma cidade muito. É a cidade maravilhosa, não tem mais o que dizer. Por que no Rio de Janeiro? Porque a reunião de ministros de saúde, que é a reunião que faz a conclusão do processo do G20, vai acontecer exatamente nessas datas, 29 e 30 de outubro, no Rio de Janeiro, sendo que no dia 1º de novembro, logo em seguida, vai ser a reunião de chefes de Estado com o fechamento do G20. Então, nós fomos fazer o seminário lá, não apenas pela beleza da cidade, mas principalmente porque a gente tem a intenção de ter uma incidência sobre esse processo do G20, como a gente já vem fazendo. Então, o pessoal da Rede Global, Hospitais Verdes e Saudáveis, né? Basicamente, o Josh, que muitos de vocês conhecem, que é baseado nos Estados Unidos, e a Andrea, que é baseada no México, estão participando com observadores no G20, que é um processo muito fechado, mas mesmo assim a gente está conseguindo ter, e a gente quer trazer o pessoal do G20 para o PHS. Então, a gente está com a expectativa de ter a doutora Maria Neira, não é? Que é a coordenadora da Organização Mundial da Saúde para Clima e Saúde. Provavelmente o convite está feito, aí a gente está aguardando a confirmação da ministra Nízia,
da Saúde do Brasil, de ministros também da África do Sul, do Reino Unido, não é? Então, presenças que vão dar um reforço na nossa programação do seminário esse ano. A doutora Agnes também, da área de saúde ambiental do Ministério da Saúde, já está confirmada, e é por isso que o seminário vai estar. Não vamos me alongar, acredito que praticamente nosso público aqui já completou a sala e agora a gente pode entrar no assunto. Vou chamar o Eric aqui para ser o mestre de cerimônia, o condutor da discussão. E, mais uma vez, muito contente de ver todas essas carinhas, alguns em grupo, em salas aí. Um alô, um grande carinho para todos e deixo vocês em ótimas mãos aí com a equipe. Lídia, você, por favor, a Lídia, nossa presidente, diretora-presidente, quer falar umas palavras. É muito rápido, agradecer a todos pela presença, mas lembrar que no seminário nós temos a oportunidade de apresentarmos os nossos avanços, com apresentação de pôsteres e concorrer ao Prêmio Amigo do Meio Ambiente. Então, se vocês, mesmo que nós já estamos colocando à disposição as regras, mas baseiem-se já, vão juntando informações. Tá no Lídia, você mudo, ficou Lídia. muda, bem na parte principal. Nossa, ele emudeceu sozinho, desculpa. Então, o que é importante, vocês pensem em todos os movimentos que vocês fizeram e tentem fazer, sim, uma contribuição com os pôsteres e participar do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, que isso abrilhanta mais o nosso seminário e propicia que vocês consigam participar de uma forma mais fácil nas suas instituições, né? Então, eu acabei de fazer uma reunião com a minha equipe e coloquei para eles um desafio. Cada um deve pensar no seu trabalho, o que teve de desenvolvimento em relação ao meio ambiente. E tragam, e a gente vai tentar fazer um trabalho legal para mandar para o PHS também. Então, a minha instituição se mostrando, né? E eu acho que vocês, todos nós, temos bons exemplos e estamos aqui ansiosos para ver o que vocês têm para nos trazer também, tá? Eric, desculpa, aqui eu não queria Tá? atrapalhar. E o Eric vai conduzir essa oficina hoje e eu estou bastante ansiosa para ver as novidades. Um abraço para vocês. Boa palavra, Eric. Obrigado, Lídia. Só então para reforçar, a gente vai estar num lugar muito bonito no Rio de Janeiro, na Casa Firjan, a gente quer fazer de fato do seminário desse ano um seminário presencial de fato, nacional, com participação do Brasil inteiro. Então, a gente reforça esse convite, principalmente de apresentação de pôsteres, de participação no Prêmio Amigo do Meio Ambiente, e vamos fazer do nosso seminário uma grande confraternização. Vai lá, Eri. É isso aí. Legal. Obrigado, Vital. Obrigado, Lídia. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Eric, né? Já estive no PHS, trabalhando na agenda de energia. Agora eu volto para trabalhar com clima, mas também apoiando diversas agendas, né? Bom, no nosso evento aqui de hoje, a gente acabou de cumprir esse momento aqui de boas-vindas, né? Então, comunicar um pouco aqui do momento do PHS, momento do Brasil, do G20, da COP, todo essa conjuntura efervescente, vamos dizer assim, nessa temática de clima e saúde, meio ambiente e saúde, e o PHS está bastante atento a isso. A gente vai passar também hoje, talvez é o nosso foco mais importante hoje, que é a demonstração das novidades nos desafios, né? Principalmente com um foco no sistema de gestão de pendências e validação. Então, essa é algo que a gente está agregando para a estrutura de trabalho dos desafios, e a gente vai querer mostrar para vocês em um pouco mais de detalhe, porque, enfim, não é difícil, mas tem ali um certo procedimento novo que a gente vai trabalhar. E também aí passar um pouquinho para vocês as atividades, as próximas atividades,
que o PHS vai realizar até o fim desse ano. Claro que a principal a gente já tratou bastante, que é o nosso seminário, que esse ano vai ser no Rio de Janeiro, como foi colocado, mas a gente também vai ter alguns eventos online também, mas acerca de cada desafio em específico. Então, hoje a gente vai trabalhar o sistema geral de validação, que é um sistema que vai valer para todos os desafios, é uma lógica que vai valer para todos os desafios, e nas semanas seguintes a gente vai ter eventos específicos, workshops específicos para a gente tirar dúvida e bater aquele papo mais detalhado sobre cada desafio do PHS. Pode seguir em frente, Alessandro. Isso, então, reforçando, pessoal, reservem já a data, 29 e 30 de outubro, o Seminário Hospitais Saudáveis 2024, que esse ano vai ser muito especial, vai ser no Rio de Janeiro, nesse momento da reunião do grupo de trabalho de saúde, do G20, então, assim, vai ter todo um momento ali dessa discussão, e o seminário vai com certeza enriquecer bastante isso. E, como o Vital bem disse, é a cidade maravilhosa, e dentro da cidade maravilhosa vamos estar fazendo num lugar que é absolutamente espetacular, que é a Casa Firjan. Então, para todos aí que tiverem oportunidade de se deslocar lá, a gente pede um esforço, porque vai ser muito bacana, e também a chance da gente se encontrar e trocar ideias e experiências vai ser muito legal. Então, 29 e 30 de outubro desse ano, pessoal. Pode seguir, Alessandro. Então, pessoal, referente às novidades que a gente vai apresentar em mais detalhes hoje, a grande novidade que a gente vai tratar hoje é o sistema de validação. Então, o sistema de validação, o que ele consiste, né? Ele consiste em como o Vital bem disse, uma inteligência que vai ser aplicada aos dados, para que a gente melhore a qualidade desses dados, né? O, Vocês todos sabem, são parte disso, né? O PHS tem recebido cada vez mais dados, mais participantes, os desafios não param de crescer, e cada vez mais é maior o desafio da gente garantir qualidade nesses dados. E a gente sabe que esse é um processo que não é um processo unilateral, né? Ou vamos dizer assim, ele não está na responsabilidade apenas de vocês. É um processo que a gente constrói junto. E esse sistema de validação foi justamente pensado para que nós, a equipe do PHS e nós, os membros, consigamos construir conjuntamente uma evolução na qualidade desses dados. E é isso que a gente vai demonstrar para vocês. Algo que a gente queria reforçar, não é bem uma novidade, já está vigente há algum tempo, mas a gente gostaria de reforçar, que é o login por membro de um gestor, de uma gestora de rede, né? Então a gente sabe que muitos membros gerem mais que uma unidade, e há a figura então do gestor de rede, que pode então cadastrar a sua equipe e também dar ali permissões, né? De um certo membro da equipe pode trabalhar com o desafio energia, com o desafio clima, enfim, esse gestor de equipe vai dando permissões e vai gerindo a sua equipe. Dessa forma, a gente não fica num sistema anterior onde cada CNPJ tem apenas um login. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade que o CNPJ consegue também cadastrar CPFs, e esses CPFs também vão ter acesso às plataformas, aos desafios, né? Então, isso cria ali uma gestão mais fácil para quem é um gestor de rede. E por fim, a nossa página de membros. A página de membros ela está numa fase final de produção, ela muito em breve vai estar no ar, mas já é importante a gente falar dela, porque ela vai ter tudo a ver com o sistema de validação. Então, como que vai funcionar isso? Ao final de cada ciclo, né, dos desafios como um todo, todos os membros que tiverem passado adequadamente pela estrutura de validação vão receber o reconhecimento do desafio naquele ano, certo? Então, por isso que uma coisa vai estar totalmente atrelada à outra.
Então, os membros que sanarem todas as questões ao longo ali da participação daquele ciclo, vão ter o reconhecimento. Esse reconhecimento vai estar na página de membros e ali vocês vão poder, como membros, ter acesso a aquele reconhecimento, fazer download, imprimir, e aí vai ficar a cargo de vocês, mas aquilo vai ficar disponível. E hoje, em específico, vou chamar aqui o Odaíro e o Igor, porque eles vão explicar bem brevemente algumas novidades que a gente tem no desafio clima e no desafio energia, mas que, é claro, vão ser trabalhadas em muito mais detalhes nos nossos workshops específicos, que eu já vou dizer para vocês as datas. E hoje, assim, a gente vai dar só aquela visão geral. Então, Odair, você quer dar uma comentada rápida aqui nas novidades de clima? Sim, Eric, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muito bom ver a carinha de alguns aqui que só conversavam comigo pelo WhatsApp, né? Meu nome é Odair. Tem umas pessoas que falam Odário, mas o correto é Odair. Mas tudo bem, porque realmente é difícil acertar. Falando do nosso desafio clima, rapidamente, nós temos aí a mudança, principalmente nos nossos formulários, né? Que é o formulário de liderança e o formulário de resiliências. Então, nós desmembramos ele no sistema para que vocês possam preencher ali e deixar as informações mais robustas, né? Até para que a gente possa ter essas informações e também compartilhar com membros que possam ter um pouco de dificuldade e estejam aí evoluindo no processo deles, tanto de liderança quanto de resiliência, né? Então, a nossa interação é essa, principalmente o PHS, que é fomentar essa movimentação entre os membros. Falando também da validação que nós fizemos, muitos receberam um e-mail que eu encaminhei, e aí a importância dessa nossa atualização no nosso site, né, no nosso sistema de validação e verificação. Porque vocês veem que eu fiquei mandando e-mail um por um para cada um de vocês, né? Então isso já vai ser feito nesse ciclo agora diretamente aí no nosso sistema, no nosso site, e vai facilitar, até porque muitas vezes o nosso próprio e-mail é bloqueado pela TI de vocês. Então, às vezes a gente vai precisar ligar, fazer uma ligação e agora a gente corta, né, essa falta de comunicação e deixa tudo direto no site. Então, nós já também fizemos a validação 2021 e 2022 através do e-mail. Claro que nós ainda estamos fazendo, né, essa verificação 21 e 22 com vocês. Alguns membros ainda estão entrando em contato com a gente para reportar esses dados, porque eu pedi alguns ajustes e também estou tentando fazer com que vocês encaminhem aí um inventário do GHG Protocol mais robusto para que a gente tenha um banco de dados aí eficiente para que vocês possam acompanhar futuramente também algumas metas, algumas dúvidas que vocês têm quanto às emissões, né? Quanto que eu gero de emissões por paciente dia, quanto que é por área construída e outras coisas, tá bom? Então, o principal aí de novidade que nós temos hoje no Desafio Clima seriam essas dois itens, mas temos outros que nós vamos conversar aí nos workshops do dia 23 e do dia 30. Perfeito, Odair, obrigado. E isso que o Odair comentou me dá a oportunidade de fazer esse reforço, né, pessoal? Então, esse ponto, o Odair fez a validação dos formulários 21 e 22, então fazer o apelo aí para vocês responderem ele e sanarem as questões que ele foi apontando. Mas e esse processo, então, a partir de agora, ele já vai estar internalizado nesse processo de validação que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então, esse processo que 21 e 22 foi um período de transição, vamos dizer assim, onde o sistema novo ainda não estava pronto. A partir de agora, a gente já vai fazer isso em fluxo contínuo, conforme o desafio no ciclo está se desenvolvendo, a validação já vai ser feita, vamos dizer assim, não digo assim, na vigência daquele ciclo. Então, isso da gente ter que validar dados do passado, isso não vai ocorrer mais. Está ocorrendo agora por conta dessa transição, vamos dizer assim. Bom, e aí chamar o Igor agora para ele comentar um pouquinho das novidades de energia, e aí depois a gente segue em frente. Vai lá, Igor. Legal. Obrigado, Eric. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o Igor, eu creio que muitos já devem me conhecer, né? De outros workshops, de reuniões paralelas, de WhatsApp, e dizer que estou bastante contente de estar aqui com vocês. Já somos mais 170 aqui, então uma presença maciça aí dos nossos membros.
E eu quero comentar rapidamente com vocês as novidades da plataforma do Desafio Energia, né? Como vocês sabem, nós temos hoje uma plataforma digitalizada, né, acessível por meio do site do PHS, e nós fizemos algumas modificações, algumas alterações no intuito de aprimorar essa ferramenta, né? Então, um primeiro aprimoramento que foi feito para esse ciclo é a ampliação do reporte na seção de equipamentos de infraestrutura, né? Então, existe uma seção que diz respeito à coleta de dados para diagnóstico energético e existe uma seção de infraestrutura. E a pedidos de alguns membros, nós ampliamos um pouco essa seção para coletar informações de equipamentos que a versão anterior da plataforma não dispunha ainda, né? Então, vocês já vão ver a partir de hoje abas específicas para reportar informações de geradores estacionários e também de diversos equipamentos que dizem respeito a serviços auxiliares de diagnóstico e terapia. Então, a gente fica bastante contente porque a gente permite que essa seção de infraestrutura fique maior, tá? Além disso, também, nós fizemos a implantação de telas de resumo. Então, até a versão anterior, no ano passado, nós tínhamos uma tela de resumo apenas para a aba de ambientes. Então, à medida que o usuário ia inserindo, ia registrando as áreas do hospital, era possível ver a somatória, um compilado das informações nesse botão de resumo. Agora nós ampliamos para outras abas. Então, em energia elétrica existe também um botão para visualização do resumo, que inclui um gráfico, né, do consumo de energia elétrica, da demanda e do custo. Então, da mesma forma que em ambientes, existe a somatória desses dados, esses valores, e isso é mostrado por meio de um gráfico, né? Também na aba de combustíveis, também existe um botão que faz o cálculo, a somatória, e também mostra isso numa tabela. E também na aba de iluminação também existe uma tela de resumo para a compilação dos dados mais importantes, tá? Além disso, para facilitar o reporte, né, e principalmente a inserção de dados que não mudam muito de um ano para o outro, nós incluímos em quase todas as abas da plataforma uma opção que permite importação de dados do ano anterior. Então, essa opção, ela garante que, havendo pouca mudança de dados de um ano para o outro, é possível fazer importação e aí, a partir daí, a edição de dados. E com isso a gente tem, então, uma participação, um reporte de dados que é muito mais rápido, é muito mais ágil, tá? Além disso, nós também fizemos uma remodelagem dos formulários qualitativos. Nós tínhamos 2 formulários, faziam perguntas com relação à eficiência energética da instituição. Nós, de 2 formulários, passamos para 1 apenas, ou seja, é mais fácil, mais rápido reportar, e também reduzimos o número de questões. Então, eu espero que vocês continuem participando. Aqueles que já participaram vão perceber que o reporte é mais rápido e mais fácil. E para aqueles que ainda não participaram, recomendo que participem, porque realmente a plataforma está bem intuitiva. E é isso, Eric. Obrigado aí pelo tempo. Muito bom, Igor. É isso aí, pessoal. Assim, as estruturas têm sempre tentado evoluir na maneira de tornar as coisas mais simples para vocês, né, para o nosso membro, mais intuitiva e que dê menos trabalho. Então, assim, esses botões de importação dos dados do ano anterior, eles têm muito esse espírito, né, no Desafio Energia. Tem muito essa parte de infraestrutura que não muda tanto de um ano para o outro e é uma parte bastante extensiva em dados, né? Então, a gente ter ali, colocar, por exemplo, cada ar-condicionado, 1 por 1, todo ano, era bastante trabalho. E agora, com essa
possibilidade da importação é uma economia de tempo bastante considerável. E é isso. Pode seguir, Alessandra. E aí, pessoal, vou convidar vocês, tanto para a função de gerenciar a equipe e para a nova estrutura de gestão e validação, pendências e validação, que a gente vai tratar em mais detalhes hoje, nós publicamos documentos técnicos, né, guias técnicos, para ajudar vocês. Então, a gente vai ter essa conversa hoje, esses documentos estão disponíveis aí nesses links ou pelo QR Code, e também, obviamente, a equipe vai estar 100% disponível para conversar com vocês a qualquer momento. E também sintam-se à vontade para mandar dúvidas lá nos grupos do WhatsApp. Qualquer canal que seja, assim, não fiquem com dúvidas, procurem a gente, que vai ser um prazer muito grande conversar com vocês. Pode seguir em frente? Bom, então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai ter um foco maior nessa estrutura nova de validação, né? Ela é transversal a todos os desafios, os dados recebidos vão passar pela validação. E a gente tem previsto alguns workshops dos desafios específicos. Aí sim, para além da validação, que a gente pode voltar a conversar, mas aí a gente vai conversar no detalhe do funcionamento de cada desafio e vocês podem também já tirar dúvidas, chegar com dúvidas. A ideia é que a gente faça um bate-papo também. Então, para o desafio Energia, no dia 16 de julho, das 11 ao meio-dia. Para clima, a gente está prevendo duas datas, né? O 23 de julho, da 11 ao meio-dia, e 30 de julho, do 11 ao meio-dia. No dia 23, a gente vai dar um foco na participação e coleta de dados. Bastante também vamos falar da planilha de apoio de coleta de dados. E no dia 30, vamos dar um mergulho mais focado na ferramenta do GHG, protocolo, na planilha do GHG. E no dia 25 de julho, também das 11 ao meio-dia, aí uma conversa dedicada ao desafio de compras. E aí, pessoal, é importante dizer que o nosso ciclo, né, nosso prazo para o reporte de dados é o 30 de agosto, né? Ou seja, então quem enviar dados até 30 de agosto vai poder participar do reconhecimento público que vai ser feito durante o nosso seminário. Tá? Então, essa data, quem mandar vai poder participar do reconhecimento público. Se enviar depois dessa data, o sistema não fecha, então é possível, mas então duas coisas acontecem. Vocês não vão poder participar do reconhecimento público, que ocorre no seminário, e não necessariamente os feedbacks que vocês vão receber dos especialistas do PHS vão ser tão rápidos quanto se forem feitos durante o prazo de vigência do desafio. Mas isso, novamente reforçando, não significa que o sistema fica fechado, tá? Então, vocês podem fazer o reporte em outros momentos, mas aí só essas duas questões que ficariam dessa forma, né? O reconhecimento público no seminário, que aí não participam, e a interação com o especialista, que talvez não seja tão ágil quanto feita no momento de vigência do ciclo. Pode passar adiante. E, finalmente, pessoal, esse é o último slide que eu vou falar com vocês, porque agora, passando por isso, a gente vai, o Odairo e o Igor vão fazer uma navegação por esse sistema, assim, com as telas reais do PHS, então vocês vão ver esse sistema em ação no sistema real, mas eu só queria passar aqui com vocês para a gente fazer uma apresentação do sistema de validação, para dar uma introdução para essa navegação que eles vão fazer. Então, cada formulário de cada desafio, ele vai ter isso que a gente está chamando dos status, né? Ele vai ter um status referente indicando a condição que aquele formulário está naquele momento. Então, isso serve tanto para sinalizar a nós, né, enquanto especialistas, e saber em que momento aquele membro está, mas também a vocês, no sentido
de vocês saberem o que já foi preenchido, o que está faltando e que ações nós estamos esperando de vocês, tá? Então, passando aqui por esse fluxograma, o primeiro status de todo o formulário é um status de não iniciado, ou seja, você vai fazer a participação naquele ano, mas ainda para aquele formulário não inseriu nenhum dado. Então, ele tem um status de não iniciado. Uma vez que você faça a inserção de algum dado e fez um salvamento, mas não completou aquele formulário, ele passa então do status de não iniciado para incompleto. Ou seja, você já preencheu um pouco, salvou ali algum conjunto de informações, mas ainda não finalizou a inserção de dados requeridos, né? Então, aquele status vai ser o status de incompleto. E aí você foi lá, coletou o restante de dados que faltavam para completar as perguntas daquele formulário, preencheu, salvou, ele vai passar então para o status de completo. Bom, uma vez com o status de completo, o especialista do PHS sabe então que vocês já colocaram todos os dados que estavam sendo requeridos. E aí, o especialista vai poder sinalizar pendências. Então, em cada pergunta, ele pode olhar uma certa pergunta e falar, bom, isso aqui está faltando informações, isso aqui não está coerente com outro resultado, enfim, alguma coisa que seja um pouco estranha ou que a gente queira entender um pouco melhor, então o especialista vai sinalizar pendências. E aí o status vai passar para compendências. Isso vai significar para vocês que então vocês têm que ir lá e sanar aquela pendência. Uma vez que aquela pendência seja sanada, o status então passa para corrigido, né? Só que é importante ressaltar que esse processo pode ter idas e vindas, né? Porque uma vez corrigido, mas pode ser que aquela correção ainda falte um pouquinho de coisa, o especialista vai voltar a passar para compendências, então isso vai acontecer um pouco até que, vamos dizer assim, fique 100% totalmente corrigido, e aí então o status vai passar para concluído. É menos complicado do que parece, e para deixar assim muito evidente, eu vou chamar agora o Odairo e o Igor para fazer uma navegação. Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir colocando aqui no chat, a gente vai fazer o máximo para responder todos. E é isso. Agradecer muito a todos a presença e a atenção e passar a bola agora para o Odair e para o Igor. Vai lá, pessoal. Obrigado, Eric. Va- Depois dessa Valeu, sua obrigado. explicação, vai ficar fácil aqui demonstrar para o pessoal aí. Vamos lá, Igor. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês então Vamos a lá. tela. Estão vendo a tela do site do PHS? Estamos sim, Odair. Tá, então, o primeiro passo, né, é a gente entrar lá no site do PHS, fazer o login. E aí vai aparecer essa tela inicial aqui, que é já da gestão dos desafios, né? Isso aqui já aparecia para vocês, tudo normal, ok. Aí eu venho aqui, nós vamos demonstrar no desafio de resíduos, tá bom? Vai abrir aqui o meu desafio de resíduos. Qual que é a primeira mudança que nós já vamos observar, que algumas pessoas até encaminharam mensagem pelo WhatsApp, tá? É que não tem mais aquela tabelinha que ficava aqui no final da página. Por quê? Essa tabelinha, ela foi lá para a gestão de pendências. Então, quando eu quiser analisar essa tabelinha, eu tenho que ir aqui na gestão de pendências. Uma observação, tá? Sempre que eu vou iniciar o ciclo, eu vou vir primeiro aqui no envio de dados. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar meu ciclo ali, por exemplo, 2024. Aí, depois que eu comecei a preencher, aí sim eu consigo acompanhar aqui esse ciclo na gestão de pendências. Correto? Então, eu já vou entrar aqui na gestão de pendências para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aí aparece aquela tabelinha que vocês estavam acostumados, só que com todas essas novidades aí que o Eric acabou de explanar, acabou de explicar para vocês. Então, agora eu tenho aqui o meu desafio de resíduos e a minha gestão de pendências, tá? Vejam que aqui essa tabela ela já demonstra algumas coisas que o Eric disse. Então, aqui nós temos aqui a legenda, né? Para que vocês
vão se habituando, vou falar a legenda. Então, nós temos aqui o não iniciado, como vocês conseguem ver aqui. Então, nessa parte de gestão aqui, que seria dentro do desafio de resíduos, eu tenho 2 não iniciados. Eu vou conseguir submeter esse meu desafio. Se eu clicar aqui, vai aparecer confirme as informações dos dados, né? E aí aparece aquela mensagem que muitos também acabam mandando para a gente, né? Por favor, verifique se todos os módulos e o perfil anual deste ano estão preenchidos. Quando aparecer essa mensagem é que eu preciso fazer alguma correção aqui diante do meu sistema, tá bom? Então, vocês viram que nesse caso eu tenho 2 não iniciados, então não consigo submeter os meus dados. Incompleto, como o Eric também disse. Então, eu iniciei lá, não finalizei, vai me aparecer aqui incompleto, como está 2020, e como está em 2017, que nós já vamos aqui preencher para fazer 2017 e 2016. Com pendências é quando vocês encaminham e a gente faz ali uma alteração, dizendo que tem alguma pendência, então vai aparecer aqui com pendência, tá? O que é interessante quando a gente faz essa correção como especialista e manda para vocês? Ou mais devagar, né? Acho que estou falando muito rápido. Então, vocês vão entrar aqui no... Vou voltar aqui, tá? Preenchi lá meus dados, apareceu com pendências. Eu vou entrar aqui no item com pendências. Vou verificar onde que está em vermelho. Então, vocês veem que está aqui, ó, questão com pendência. E vou ler o que o especialista colocou. Verificar se o valor de junho realmente é 0. Tá? Então, vejam aqui que junho, que é o mês 6, é 0. Então, aí eu vou alterar aqui, né? Vou apagar. E vou preencher novamente e vou mandar para... Vou colocar em concluir, que eu tentei 2 vezes de fazer aqui. Tal. E aí vou colocar salvar. Tá? Aí vai aparecer corrigido. Corrigido, corrigido, e o especialista ele vai analisar novamente. Aqui embaixo, quando a gente completar, a gente faz um exemplo desse, o Igor, que aí fica mais fácil, tá bom? Seguindo aqui, então, já tenho corrigido, como eu demonstrei para vocês. Fui lá no item que está com pendências, corrigi, vai aparecer corrigido para o especialista ali saber também. E o final, que é o concluído. Então, completei aqui, ficou completo, completo, completo. O analista vai olhar, não tem nenhuma pendência. No final, vai aparecer todos concluídos aqui para vocês, tá? E aqui a parte final aqui dessa coluna, tá? De situação. Que aí vai ter submeter o desafio, vai ter em análise, que é quando vocês colocam completo aqui, completa, né, o item da gestão, completa a geração de resíduos, aparece em análise aqui até o especialista do PHS vir aqui e fazer essa verificação, tá bom? Ele fez a verificação, tá tudo ok, vai aparecer o concluído. Acho que foi mais fácil a gente demonstrar na prática, né, o Igor? Até agora tudo ok para vocês? Então vamos lá. Uma observação que eu preciso falar para vocês, tá? O único que vocês vão preencher uma vez só para todos os desafios é o perfil anual. Então vejam que em 2017 eu iniciei o meu ciclo aqui e eu não preenchi ali o meu perfil anual. Então vai ficar não iniciado. Quando eu preencher aqui esse perfil anual, o desafio de clima também já não vai precisar mais você preencher, porque ele já está preenchido, tá? Então, eu só preencho o perfil anual uma vez para todos os desafios. Igual de 2016 aqui. Eu já tinha preenchido ele no desafio do clima, preenchi meu perfil anual lá no desafio do clima. Quando eu vim aqui para o ano de 2016 no desafio de resíduos, ele já aparece aqui completo. Então, ele já está preenchido, eu não preciso mexer em nada nesse ano aqui, em 2016, no perfil anual, tá bom? Então, vamos aqui começar pelo 2017. Então, estou vendo aqui que está não iniciado. Qual que é a facilidade também, tá? É só você clicar aqui no item que você precisa fazer o ajuste. Então, está não iniciado, cliquei aqui, já vai me abrir aqui para eu preencher os meus dados, tá? Então, eu venho aqui, tipo de unidade de saúde por complexidade dos serviços prestados. Eu vou dar um exemplo aqui de um hospital fictício, tá? Então, vou preencher aqui com dados fictícios, e aí vocês depois preenchem com os dados das unidades de vocês. Então, meu hospital vai ser de média complexidade. Ele vai ser um hospital especializado? Sim.
Vou colocar que ele é especializado aí em oncologia. Aí tem o número de leito ocupado, tá? Considerar a ocupação média anual no ano do relato. Então, eu vou considerar a minha média aí de leitos ocupados. Vou colocar aí 200 leitos. Número de sala de cirurgias, considerar o valor médio anual de Daíro, salas. Oi? Daíro, desculpa, só fazer um comentário. Muitas pessoas têm dúvida em relação a que significa número de leitos ocupados. Esse dado significa paciente leito dia. Então, a tua área de arquivo, o chamado SAMI, ou contas hospitalares, vai ter esse número. E quando a gente vê um número assim, 200, a gente já sabe que é um número fictício, porque a conta significa a média dos pacientes nos 365 dias do ano. É praticamente impossível que ele dê um número redondo, né? Então, só para lembrar que os dados do perfil eles são muito importantes que eles sejam preenchidos com exatidão, porque esse é um dos dados que vai ser utilizado para construir os indicadores. Então, geralmente um hospital não vai ter 200, ele vai ter 187,23, por exemplo. Está de bom tamanho. Mas eu peço para que tanto esse dado quanto o FTE sejam sempre preenchidos no perfil, principalmente, né? No cadastro, lá na inscrição, pode ser um número aproximado, mas aí precisa ser um número exato. Desculpa a intervenção, Daíra, não quis quebrar o Vamos ritmo. colocar aqui, tá, também para a pessoa entender. Perfeito, Então, geralmente dá um 187. número quebrado. Vou deixar 200 e depois a gente Claro, normal. faz, tá? Aqui o número de salas de cirurgias também é um valor médio. Então, como o próprio Vital informou, aqui também geralmente dá quebrado, tá bom? Mas, Aí só dá quebrado se o número alterou durante o ano. Se você começou o ano é, com 10 salas e terminou com 10, tudo bem. Mas se você começou o ano com 6 salas e no final do ano terminou a reforma e entraram em operação mais 5 salas, normalmente a gente recomenda fazer uma média ponderada. Mas o dado de paciente leito-dia é um dado bastante aí, importante, porque ele vai compor o indicador, né? ok, Vital. Vou deixar 10 aqui. Número de funcionários, colocar 1.000. E 44 horas semanais, tá bom? Pode ir completando, viu, Vital? Quiser falar algumas coisas, pessoal do time do PHS também. Serviços executados em instalações situadas em locais fora da sua unidade. Vou colocar aqui a nutrição, não. Lavanderia, sim. Tratamento de resíduos, sim. Serviços executados em instalações situadas em locais dentro da unidade. Então, aqui, a nutrição, sim. Lavanderia, não. E tratamento de resíduo, não. Área construída, colocar 1.000 metros quadrados. E vamos ver se vai estar ok. Espera aí, vou deixar aqui. Isso mesmo, 1.000 metros quadrados. Salvar. Deixar aqui. Vocês viram o que aconteceu? Ficou incompleto, né? O Daíro, Eu deixei um de propósito aqui, ó. Que é o caso, apesar de resíduos tenha interrompido durante o ano. Colocar não, caso, apesar de resíduos tenha sido interrompida durante o ano, de relato por mais de 36 dias, justifique no campo abaixo. Em caso negativo, favor escrever no campo abaixo, tá? Então, como eu não coloquei nada, apareceu lá incompleto. Não se aplica. Ô, Igor, você ia falar alguma coisa? eu já fiz a simulação aqui como especialista de resíduos e alterei o status de 2018. Então, tanto para formulário de gestão quanto a geração de resíduos, vocês se lembram que ambos estavam com status corrigido. Isso é um sinal para o especialista fazer a verificação, né? Então, para os dados de gestão, eu entendi que a correção era adequada
E eu alterei o status desse formulário para concluído. Significa que está tudo certo, não é necessário mais nenhum tipo de edição por parte do usuário, tá? E a outra geração de resíduos, eu coloquei uma nova pendência, que é aquilo que o Eric explicou. Pode ser que aconteça essa iteração, idas e vindas, né? Então, do corrigido voltou para com pendência. Se você clicar aí, você vai ver uma nova mensagem. Olha lá, eu alterei o texto que antes estava dizendo para verificar um mês, eu pedi para verificar um outro mês. Aqui só como um exemplo, tá? Só para vocês saberem da possibilidade. Então, quando o status está com pendências, necessariamente isso exige do usuário, né, do membro, uma correção, uma resposta. Se você fizer qualquer modificação e salvar, eu consigo verificar aqui de novo. Isso, aí eu venho aqui, então, que nem ele colocou, né? Verificar o valor de dezembro. Aí eu observei, nossa, esse valor aqui de dezembro, ele realmente está errado. Vou fazer a correção. Então, eu venho aqui no mês de dezembro, coloco lá o meu tipo de resíduo, colocar infectante, tratamento sem incineração, e vou fazer a correção aqui do valor. Tá? Vejam aqui, ó, 12, tá? Foi a alteração que eu fiz. Esse outro aqui eu apago e fica só o que eu fiz a alteração. Salvei, confirmo os dados. Deixa eu fechar aqui. E aí aparece corrigido. Tá? Então, 2018, estava com pendências aqui, eu fiz a alteração, apareceu corrigido. Aí o Igor, que é o especialista do PHS, vai lá e vai finalizar. Você quer finalizar, Igor? Esse daqui para a gente já seguir? Já finalizei. Finalizou? Deixa eu dar um... Finalizei tanto o atualizar aqui. formulário, né? Então, o especialista, nesse momento, se ele entende que está adequado a correção, ele muda para concluído. E aí percebam que lá na última coluna, o status da situação, ou seja, do reporte total dos dados, também foi para concluído. Ou seja, para esse ano de 2018, está concluído. Nenhuma intervenção mais, nenhuma edição é necessária. Ok, pessoal? Vamos seguir nesse aqui, então, Igor, de 2017. Então, aqui foi um exemplo claro aí dessas alterações. Estava com pendências, foi para corrigido. Corrigido, o Igor foi lá, que é o especialista, concluiu todo o ciclo aqui. Aqui o perfil anual. Então, a gente tem aqui 200, 100... Número de consultórios associados ao hospital da unidade. Vou colocar aí 10. Dados, então, salvei. Fechei. Apareceu completo, 2017. Tá? Vou para o próximo. Vou aqui clicar no que está incompleto e sempre seguindo assim, dessa forma, tá? Venho aqui em completo. Vou começar a preencher os meus dados do desafio aqui na parte de gestão. Então, qual a frequência da pesagem de resíduos da instituição? A minha pesagem vai ser diária. Caso a pesagem de resíduos tenha interrompido durante o ano no relato pelo período de 36 dias, justifique. Aí eu vou colocar o não se aplica. A instituição possui comissão, comitê, grupo de trabalho que reúne para se discutir a gestão de resíduos. Então, essa unidade tem um comitê, uma comissão? Vou colocar que sim. Qual a frequência dessas reuniões? O interessante é ser sempre mensal, né? E o mínimo eu sempre dou a sugestão de ser bimestral, mas cada unidade vai ter aí sua especificidade, aí vai ter a sua característica. O responsável pelo gerenciamento de resíduos ocupa qual cargo na instituição? Nesse caso da nossa aqui, vai ser o nível técnico operacional. O responsável pelo gerenciamento de resíduos, trabalha exclusivo no gerenciamento de resíduos junto com a saúde e segurança do trabalho, gerenciamento de resíduos junto com outras atividades operacionais, não possui um responsável pelo gerenciamento de resíduos.
No nosso caso aqui, ele vai ficar junto com resíduos, junto com a segurança do trabalho. Descreva as principais iniciativas implementadas pela instituição no processo de gestão de resíduos que visam a redução dos impactos ambientais e incremento da sustentabilidade. Esse aqui eu vou deixar em branco, tá? Para vocês verem que não vai ficar completo. Vou colocar aqui só... não sei. Tem que ser em branco mesmo, tá certo. Qual o encaminhamento e predomínio dos resíduos recicláveis secos? Então, os resíduos reciclados eu vou vender. Qual o encaminhamento e predomínio dos resíduos orgânicos? Esse daqui seria... vou colocar aqui... tem a doação para a compostagem, que é cooperativas. Entregue para serviço municipal realizar a compostagem. Composto em área do próprio estabelecimento. Coletados por empresa contratada para a realização da compostagem fora da unidade, utilização de biodigestores no próprio estabelecimento, envio para engorda de suínos, não há destinação diferenciada para os resíduos orgânicos. No meu caso, eu vou colocar aqui que é coletado por empresa, tá? E é feita a compostagem fora da unidade. Na sua instituição, os resíduos do subgrupo A são destinados de forma separada dos outros resíduos do grupo A? Artigo 53 da RDC Anvisa 222/2018. Vou colocar aqui sim, no meu caso. Você realizou auditoria no serviço de tratamento e disposição final de resíduos gerados em sua instituição? No meu caso, sim, no ato da contratação, tá? Daí eu vou colocar aqui para todos os resíduos. Vou salvar. Vou fechar. Lembra que eu deixei um em branco? Então, se eu deixar em branco, ele vai estar incompleto. Eu venho aqui, tenho que verificar. E o principal, tá? Pode Desculpa. colocar nessa questão 6, Odair, pode colocar aquele não sei que você escreveu. Tá. Daí eu vou gerar vou gerar aqui Isso. uma não conformidade. Aqui a gente simula essa questão. Tá bom. Vamos dizer que é que nem o Igor falou, tá? Eu não sabia, eu deixei em branco. Aí eu vi que eu errei aqui, que tá dando incompleto. Tento submeter. Vai aparecer aquela mensagem. Por favor, verifique se todos os módulos e o perfil anual deste ano estão preenchidos. Ok? Aí eu vi, tá incompleto ainda. Isso aqui eu não sei. Aí ele vai dar aqui o ok, fechei, completo. Mandei pro PHS, lá o especialista vai verificar. E falei, tô feliz, né? Já finalizei o meu serviço. Então tá completo. Quando você modificar, você me avisa, tá? Eu dou um... Tá completo, aí você precisa clicar agora em submeter desafio, ó, que o status Tá. da situação tá assim. Verdade. Submeter. Vamos lá. Submeter desafio. Isso. Aí o status da situação vai para em análise. Quando aparece em análise, aí o especialista entra. Então eu vou aqui atualizar o meu sistema. Vou fazer a verificação. 2017. Aí para aquela questão que o Odairo colocou não sei, o especialista vai falar para ele especificar. Pronto, agora se você atualizar a tabela, já apareceu com pendências. E toda vez que pelo menos um formulário tiver com status com pendências, a situação também fica com pendências. Legal, agora você pode ir lá. Então percebam também que a tabela ela é responsiva. Quando vocês clicam no status, ela abre justamente aquele formulário em que é necessário algum tipo de edição. A gente não consegue preencher outra coisa a não ser o que ele declarou ali, tá? Então aqui eu não consigo alterar mais nada. Tá? Consigo modificar nada. Só vou conseguir modificar o que o especialista reportou para que eu faça a correção. Aí eu tenho que escrever Isso. aqui
o que é correto. Criação de comissão de resíduos, realização de treinamento sobre descarte de resíduos nos setores e criação do sistema de compostagem. Tem aqui Perfeito. sal. Esse ponto que o Odairo mencionou, ele é super importante, porque é possível colocar uma não conformidade para cada questão dentro de cada formulário. Então, todas as outras questões que estão ok, elas ficam com a edição travada. Então, a não conformidade, ela é colocada por questão e o usuário só consegue editar aquela questão que tem a pendência. Ô, Igor, Ladeira, deixa eu só interromper vocês, até para responder uma pergunta que apareceu aqui no chat. Então, pessoal, qualquer formulário que esteja com status de compendências, o, o status da situação, que é essa última coluna, vai estar com pendências também. E aí você não consegue submeter porque há um formulário com pendências. Agora, uma vez que as pendências tenham sido corrigidas ou não haja pendências, esteja com o próprio status de completo, aí sim vocês vão conseguir submeter. Mas então, essa última coluna, ela mais ou menos resume o status daquele ano de todos os formulários. Então, qualquer formulário que esteja com pendências vai causar com que a situação daquele ano seja uma situação com pendências. Então é isso. Pode continuar, pessoal. Pode atualizar, Odairo. Faltou, o Igor, só um completo aqui, ó, concluído no geração de resíduos. Atualizei agora. Vamos lá. Maravilha. Aí vocês veem que tá concluído todo o ciclo, tá? Fazer o último aqui, Igor, 2016. Tem um Vamos? tempinho ainda, tem 20 minutos, né? Que aí a gente faz mais esse bate-bola. Então, esse eu vou fazer de forma... mais devagar, tá, pessoal? Para que vocês possam acompanhar. Aí, qualquer dúvida, mandem no chat, que aí o Eric ajuda a gente aqui a responder também. Ô, Daíro, e pessoal, será que dá para habilitar, levantar a mão e a pessoa fazer a pergunta e a gente responder? A pessoa abre o microfone, faz a pergunta e a gente responde? Eu estou achando que pode ser interessante, porque ou às vezes a gente fica acompanhando o chat e perde o que você está falando, entendeu? Tem muitas Uhum. perguntas Pode interessantes, a ser, gente Vital. poderia. Pode ser. Eu Quem gosto. tiver uma dúvida bem específica no assunto que está sendo falado, levanta a mão, a gente abre para a pessoa perguntar, fazer uma É, experiência, ver se dá certo. aproveitem que eu vou fazer agora de uma forma mais devagar, que aí vocês conseguem pegar também, tá? Então, como eu falei, tem já uma mãozinha levantada. Eu não sei se eu criei um problema, mas vamos ver se funciona. Eu acho que é André, é isso? Que está com a mão levantada? André, Isso. Andréa. Pode falar, Andréa. André. Tem que abrir o microfone, André. Isso. Acho que a gente tem que abrir o microfone dela. Isso. Estão ouvindo? Deu certo? Pessoal, Sim. boa tarde. Eu queria saber quando na coluna situação está descrito compensações, o que significa, porque na legenda não consta essa palavra. O André, até te respondi aqui, eu particularmente, assim, a gente não está na programação ter esses status. Então, não sei, deve ter acontecido alguma coisa aí. E aí eu particularmente acho que a gente vai ter que tratar o seu caso em específico. A gente pode marcar uma reunião, fazer um e-mail, mas não. Eu particularmente não sei o que pode ter acontecido nesse caso em específico, porque o status que está programado é o com pendências. Agora, compensações, aí acho que a gente vai ter que ver o seu caso em específico. Peço desculpas, mas Eu a gente... encaminho, então, nesse e-mail que você colocou aqui no chat, isso? Isso, se você puder me mandar um print, aí fica melhor nesse caso.
Que aí a gente Tá já vai bom. tratar com a nossa TI o mais rápido possível. Peço Ok, obrigada. desculpas e eu te agradeço a compreensão. Lembrando que o sistema é novo e pode ter alguma surpresa. Vamos seguir aqui Agora, então, que tem mais. Tem uma da Cássia. Tem a Não, Lídia. A não, Lídia está com a mão levantada também. é a Eu sou a Cássia e a Cássia, Lídia. isso. acho que É que a gente até conversei com o Dairo, né? E aí a minha situação do 2021, que ele pediu para confirmar, tá como está indo na tela que vocês estão apresentando do 2022. Está completo, completo, completo e em análise. Aí quando eu clico em análise, aí fala para submeter os formulários, mas aí eu faço qual passo depois disso? Essa informação eu não estou entendendo. Vocês podem me esclarecer? Obrigada. Ó, quando está aqui completo, completo, completo e está em análise, é que o especialista do PHS ele vai entrar para fazer a análise se os dados estão ok. Aí depois ele vai colocar igual o Igor fez aqui, concluído, concluído e concluído. É Tá, só um então, detalhe, na verdade, o meu, esse item do resiliência que está não iniciado, aí eu teria que completar, seria só esse que falta completar? isso, Eu Não, se estou em tá, dúvida. Eu estou em dúvida porque como ele me mandou uma situação específica de 2021, e aí quando eu entro na página e me dá, né, perfil anual completo, completo, só a resiliência que está não iniciado, porque as emissões também está completo e a situação em análise. Aí eu não sei aonde que eu, se for o caso, eu atualizo, entende? Eu estou um pouco perdida. Eu acho que você tem que voltar nesse que está não iniciado, porque ele precisa estar tudo completo para ir para análise. Então, pode ter sido também um bug aí que está mostrando como em análise, mas na verdade, se não está completo, não pode estar em análise É porque ainda. talvez ele fez o contato comigo, né? Então ele está entendendo, como é, ele é o gestor, vamos chamar assim, a referência, ele está entendendo que eu estou verificando essas informações. Mas eu quero entender é isso. Se eu tiver as informações, porque o desafio é um desafio para a gente também que alimenta os dados, porque a gente depende de outras áreas. Então, se a área me confirmar, porque é uma área ligada à infraestrutura, e aí eu consegui alterar os valores, aonde que eu faço isso? Ou se eu mando para ele, entendeu? Eu tenho essas dúvidas em relação à funcionalidade do sistema também. só um ponto que eu, particularmente, eu entendo o que acontece. Acho que são duas coisas em paralelo, Cássia. A primeira é a seguinte, isso em clima, né? Não é essa tela que a gente está vendo aí agora. Em clima, se você tem ali não, acho que não precisa ir lá, não, Rodrigo. Se você tem um status incompleto ou não iniciado lá no seu ano de 21, e se você puder fazer o preenchimento desse formulário que está com esse status para ele passar para completo, ótimo, perfeito. E referente aos pontos que o Odairo te enviou de revisões referente aos ciclos passados, e você precisar fazer esse contato aí com a infraestrutura e puder fazer essas correções, é justamente o que a gente precisa. E aí, uma vez que você tem essas correções, esses novos dados, essa melhoria, então, por exemplo, se for no caso na planilha do GHG, você vai submeter uma planilha nova, aí dessa forma mesmo, pelo informar dados ali no desafio, no caso do de clima, né? Mas então seriam esses dois elementos. Não sei se deu para entender. Se o pessoal responder, né? Porque eu já passei para eles o que ele já tinha me passado. Estou aguardando dele as confirmações ou correções, né, das informações. E aí, se eu tiver alguma dúvida também, eu faço contato com ele direto também. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Obrigada, viu, pessoal? Perfeito. Cássia, nesse caso eu mandei referente à ferramenta de GHG Protocol, né? É que nem o Eric disse e o Vital também fez a complementação. Pode ser que a gente ter feito a modificação no formulário de liderança e resiliência, pode ter alguns bugs também, tá? E isso a gente vai estar ajustando aí durante esse percurso nosso e conversando com vocês.
qualquer dúvida que vocês tenham referente ao desafio do clima, mandem sempre para a gente, manda já com um print do que está acontecendo, que fica mais fácil da gente conversar, tanto eu e o Eric com a TI, e já tentar ajustar para que vocês fiquem ali com um concluído, tá? 21 e 22 a gente está tendo uma atenção especial, principalmente porque a gente sabe que a gente precisa já também entrar agora em 23 e a gente queria ter essa base de dados robusta. Lídia, você tem uma pergunta? Obrigado, tá, Cássia? Acho que a Lídia travou. Vamos Travei? seguindo aqui. Travou. Voltou. Aqui, ó. Oi? Voltei? Voltou. Sim. Ó, tá. Eu vou falar sobre uma pergunta que foi feita no chat e que eu respondi, depois o Vital também respondeu. Eu acho que era importante a gente esclarecer, principalmente para os novos, né, que estão entrando agora no desafio. O desafio de resíduos, ele precisa ter a pesagem de todos os resíduos para que ele seja válido. Então, a gente não tem como colocar a pesagem do resíduo infectante, químico, e não colocar do comum. Né? Então, o que nós vimos no perfil é que a gente pode, sim, como um hospital iniciando, se eu não tenho a possibilidade de pesar todos os dias o meu resíduo comum, eu posso escolher lá que eu vou pesar 7 dias a cada 3 meses, fazer um comparativo e estimar. Mas, se eu não tenho a pesagem de 2023, se eu vou começar a fazer isso agora, infelizmente vai ter que esperar um ano para ter esses dados e aí conseguir participar no ano que vem, né? Então, assim, o ideal é que nós pesássemos tudo todos os dias. E isso a gente sente uma diferença muito grande quando nós temos essa pesagem diária de todos os resíduos. Inicialmente, eu sei que é difícil, né? Tem muitos hospitais que a prefeitura que leva o resíduo comum e que a prefeitura não dá o retorno de quanto tem. Então, o ideal é que a gente tenha uma balança e faça manualmente ou de alguma forma a pesagem do resíduo comum para ter o dado e poder reportar no desafio. Tá? Eu acho que era só porque, como essa pergunta já foi discutida, já foi respondida, achei melhor esclarecer. Porque, sim, nós não estamos dizendo, não, tem que ser obrigatoriamente todos os dias pesado, mas existe uma evolução. Tem muitos hospitais que começaram pesando a cada 7 dias, a cada 3 meses, depois conseguiram verificar, foi a cada mês, e aí depois faz a pesagem diária e a gente percebe a melhoria dos dados para poder reportar. Tá bem? Era essa a minha contribuição. Um abraço. Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos seguir aqui, Igor, para o pessoal ter aí mais uma noção e se tiver mais alguma dúvida, a gente já sanar nesses 10 minutos, tá? Então, só repetindo, tá? O perfil anual, ele já está completo porque eu preenchi lá no meu desafio do clima. Então, eu venho aqui na minha gestão e já vou iniciar aqui a outra coluna, que é a gestão aqui dos dados. Então, qual que é a diferença de pesagem de resíduos da instituição? Qual que é a frequência de pesagem de resíduos da instituição? Novamente, vou colocar diária. Caso a pesagem de resíduos tenha sido interrompida durante o relato no período de 36 dias, precisa colocar aqui e justificar o que aconteceu. Como nesse caso aqui, não se aplica. A instituição possui comissão, comitê? Novamente, vou colocar que sim. Qual a frequência de reuniões da comissão? Vou colocar mensal. O responsável pelo gerenciamento de resíduos ocupa qual cargo da instituição? Vou colocar nível gerencial. O responsável pelo gerenciamento de resíduos trabalha? Não possui, aqui exclusivo no gerenciamento de resíduos junto com a saúde e segurança do trabalho, gerenciamento de resíduos junto com outras atividades operacionais, não possui responsável pelo gerenciamento de resíduos. Como eu coloquei da gerência, esse caso aqui vai ser gerente de resíduos junto com outras atividades operacionais. Gerenciamento de resíduos junto com outras atividades operacionais. Aqui eu vou descrever de uma forma breve o que eu fiz para melhorar as questões ambientais dentro da minha unidade.
Espera aí que sumiu a carinha de vocês. Tá? Qual é o encaminhamento predominante dos resíduos recicláveis secos? Colocado nesse caso, entregue para o serviço municipal. Qual o encaminhamento predominante dos resíduos orgânicos? Não há destinação diferenciada de resíduos orgânicos, não seria um caso muito bom, tá? Então, sempre vamos ter aqui, tentar fazer essa compostagem de alguma forma, e hoje a gente acaba, às vezes, mandando para ser feita essa compostagem fora da unidade. Na substituição dos resíduos subgrupo são destinados de forma separada, nesse caso aqui, sim. Você realiza auditoria no serviço de tratamento de disposição final dos resíduos. Também vou colocar aqui sim, aqui, só que nesse caso, uma vez por ano, tá? De todos os resíduos. Salvei. Viram que apareceu completo? Vamos para o próximo. Aqui é a pesagem, tá? Então, eu vou gerar minha pesagem de janeiro. Vou colocar aqui qual que é o grupo de resíduos. Nesse caso, os meus resíduos infectantes saem aí, grupo A e grupo E. Do grupo A1, A4 e A5. E o pérfuro cortante. Tratamento sem incineração. Tá? Aqui eu vou repetir 12 vezes. Então, venho aqui de novo, fevereiro. Incineração. Ô, Daíro, você vai preencher agora todos os meses, que aí vai tomar um tempinho. Então, pessoal, o Daíro só está preenchendo todos os meses. Acho que a gente pode abrir aqui para a Patrícia, enquanto o Odairo vai fazendo esse preenchimento do ano. Patrícia, se você quiser fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Deixa eu abaixar aqui o volume do outro computador. Nós somos do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, aqui em São Paulo, somos uma instituição pública e nós estamos iniciando esse trabalho esse ano, né? Praticamente, vamos começar agora. E, além do resíduo químico, infectante comum, eu verifiquei que na tabela outros itens, como papelão, metal, esses são obrigatórios, porque a gente tem algumas parcerias que recolhem aqui. Os itens obrigatórios é somente químico, infectante, comum. Qual o item que é obrigatório? Daíro, eu posso responder essa? Pode, Vital, pode responder que enquanto eu preencho aqui por causa do tempo. Aí, pessoal do Mandaqui, gostei de ver. Deu para ouvir? Sim, deu para ouvir. Você está ouvindo? Está me ouvindo? Não. Tá. É o seguinte, tem várias perguntas no chat aqui sobre que resíduos precisam ser pesados e se precisa realmente pesar. E também a questão da periodicidade. O desafio de resíduos, ele é baseado, assim, todos os desafios têm esse nome porque eles são desafios, ou seja, eles são realmente difíceis. E o desafio de resíduo, ele é totalmente baseado na massa, na pesagem. Então, não adianta falar em volume de resíduos, porque a gente tem informação, inclusive de pesquisa científica, demonstrando que medir volume, litros, metros cúbicos, caçambas, sacos, não representa quantidade confiável. Então, isso já ficou bem claro. Outro problema importante é que, às vezes, as pessoas estão focadas muito em reciclar ou focados muito na questão do resíduo biológico, mas a grande questão central do gerenciamento de resíduos é reduzir a quantidade geral do resíduo. A proposta do desafio de resíduo é o que a gente chama de eficiência em resíduo. A eficiência em resíduo é você produzir mais assistência com menor geração de resíduo. E você tem que entender que mesmo o resíduo que é reciclado, ele é um resíduo gerado. Então, assim, não é porque reciclou que não conta, ou não é porque esse é um resíduo perigoso que não conta. Para você poder ter o dado mais importante de todos, que é o total de resíduo gerado, é preciso sim pesar todos os tipos de resíduo. O único resíduo que a gente informa que não é para pesar é o resíduo de entulho de obra, entulho de construção,
esse tipo de resíduo. Eventualmente, também você pode não pesar o resíduo de jardim, resíduo, porque tem hospitais que têm uma grande área em que o resíduo fica, daqui, o resíduo fica lá. Aí eu recomendo, inclusive, vocês, que acho que tem, né? Fazer eleiras, fazer compostagem no próprio terreno, folha seca, deixar lá que elas vão sumir, não precisa tirar aquilo. Mas o fato é que o resíduo gerado na operação, fora esse resíduo excepcional de obra que acontece, se você colocar resíduo de obra, você desbalanceia toda a tua estatística. Ele pesa muito e ele é eventual. Então, a quantidade total do resíduo, ela vai ser a base de todas as métricas, todos os indicadores, porque você vai ter distribuição por porcentagem. Então, um dos nossos objetivos é gerar menos resíduo perigoso para poder gastar menos energia, menos dinheiro com tratamento. Então, a porcentagem é sobre o total. Se você não fecha um total, você não sabe dizer quanto aquela porcentagem do perigoso. Se você tem uma meta de ampliar a reciclagem, você precisa também do total, para saber, eu estou reciclando 10%, isso até que é bom, mas pode ser mais. Puxa, consegui 20% de reciclagem, legal. Mas o grande número é o total, porque com o total você vai falar assim, eu gerei 5 quilos por paciente leito dia, ou eu gerei 3 quilos por funcionário FTE equivalente. Isso vai te dar, é como se fosse o teu velocímetro. Ali tem o retrato da tua situação. A partir desse total, você vai segmentar por tipo e etc., e vai fazer uma análise mais aprofundada. Eu sei que é muito difícil, então, investir na balança, no pessoal qualificado e numa estrutura mínima para planilhar isso, é que é a parte do desafio, né? A gente pensar o desafio é ir lá, colocar os equipamentos para o pessoal conseguir fazer reciclagem, fazer contato com a cooperativa de catador, fazer campanha de educação. Também, tudo isso é desafio. Mas se você não consegue uma medida efetiva, você não consegue apresentar teu resultado. E a hora que você apresenta teu resultado, a própria direção vai começar a cair a ficha. Então, eles vão dizer, puxa, a gente está gastando muito, podia gastar menos. A gente pensava que estava bom, mas tem o que melhorar aqui. Ali está bom, mas ali está ruim. Essa é a lógica do desafio. E lamento, porque a gente gostaria de dizer, não, você pode pesar 7 dias seguidos, né, uma metodologia de amostragem, e depois não pesar o resto do ano. Mas a gente sabe que aqueles 7 dias não são exatamente uma amostra precisa do ano inteiro. O ano tem variação, verão, inverno, época de pronto-socorro cheio, época de férias e por aí vai. Então, é preciso, de fato, investir em pesagem. Desculpa a resposta longa, mas esse é um tema que apareceu tanto aqui no chat que eu acho que merecia. E a gente vai continuar discutindo isso, sim. Quem tem empresa de coleta que fornece ticket, muito cuidado, porque ticket é ticket de balança. O MTL, uma série de documentos, muitas vezes são preenchidos a olho, ou baseados numa balança rodoviária, que é aquela balança que pesa o caminhão e desconta o peso do caminhão. Ela tem uma precisão muito baixa. E para piorar, a gente tem visto empresas que passam em 2 ou 3 hospitais e entregam cópia do ticket para os 3 hospitais. Quer dizer que você vai ter um dado achando que está gerando 3 vezes mais lixo do que você gera, porque aquele mesmo caminhão não enche num hospital só, ele passa em vários. E você não pode confiar nesse dado. Quem trabalha com ticket de empresa deve fazer uma pesagem de surpresa, que você não avisa eles, mas você pesa, por exemplo, um container e daí desconta o peso do container e depois espera para ver o que eles vão te dizer que veio aquele dia. Se você fizer isso 4, 5 vezes por ano, vamos dizer, no primeiro mês, fizer 3, 4 vezes, no segundo também, quando você ganhar a confiança da empresa, você vai fazer isso 2 vezes por ano. Mas se você percebe que a empresa não oferece um valor compatível com o que você tem,
além da questão financeira envolvida, que você está pagando pelo serviço, você também vai ter que recorrer a fazer sua própria pesagem, porque você, na verdade, não está podendo confiar no dado da empresa. Sem checar, eu acho que assim, a regra tem sido mais dados falhos fornecidos por empresa do que dados confiáveis, a não ser em alguns casos raros em que a empresa pesa na sua frente. Ela pode ter uma balança acoplada ao dispositivo no caminhão, e aí sim, ela vai estar pesando e você vai estar do lado, eventualmente, e vai saber que aquela pesagem é real. Desculpa, Daíro, pode seguir. Não, tranquilo, Vital. Acho que o intuito é esse mesmo, né? Trazendo até para a questão de clima também é o que a gente fala, né? Não adianta só fazer o inventário se eu não começar a olhar para fazer a descarbonização. Então, o inventário é só o primeiro passo, né? Mesma coisa a gestão de resíduos. Eu preciso começar minha pesagem para começar a reduzir aí esses resíduos dentro da unidade, saber o que que eu estou gerando muito, o que que eu estou gerando que não é necessário fazer essa geração, tá? Aqui, mas vamos seguir aqui que o nosso tempo já está passando um pouquinho, já 2 minutos. Então, o Igor, voltando, tá? Vocês viram que eu completei aqui, ó, os dados da parte da geração dos resíduos, né? Salvei, dei o OK. Ele já apareceu aqui completo. Então, fiz lá, meu perfil está completo, minha gestão aqui, que é a segunda coluna, está completa. Gestão de resíduos completa, eu venho aqui em submeter. Aí vai lá para o especialista do PHS fazer a análise desses dados e confirmar aí o ciclo do desafio. Aí só coloca como concluir e mais alguma dúvida aqui nessa visualização? Pode atualizar, Aldaíro. Eu coloquei concluído. Então vocês vejam que o desafio ele foi concluído, tá? Então, assim, a gente deixa de novo a mensagem que algumas coisas mais específicas referente aí, principalmente aos desafios, a gente sabe que tem muitas dúvidas do desafio de resíduos, de clima também, a gente vai tirar no workshop, tá? Nós vamos começar os nossos workshops. O de resíduos nós vamos agendar, ainda não tem uma data definida, mas nós estamos internamente verificando qual a melhor data e como que nós vamos fazer esse workshop com vocês. De clima, energia e compras, nós já passamos as datas e nesses workshops a gente conversa um pouco mais com vocês, verificamos mais dúvidas e até mesmo aqui do sistema, tá? Quando eu fizer para a Cássia, que fez a pergunta referente ao de clima, eu também vou abrir aqui o sistema lá, na primeira parte, que está como coleta de dados, e mostrar ali também esses dados dentro aí do nosso sistema para clima, tá bom? Muito. Eric, se você quiser voltar para fazer o encerramento junto com o Vital. Perfeito. Bom, pessoal, então o intuito foi esse, né? A gente mostrar um pouco essa navegação. Esse também é aquele tipo de coisa que é muito o que a gente pega fazendo, né? Então a gente convida todos vocês a navegarem pelo sistema, clicarem, verem esses status, também verem os outros documentos de explicações que a gente lançou. Havendo qualquer dúvidas, novamente, a gente vai estar 100% à disposição para conversar com vocês, mas a ideia geral é essa, né? Que a gente possa interagir de uma maneira mais estruturada, que seja menos onerosa para vocês e que nós, do nosso lado, possamos tratar essa quantidade de informações crescente que a gente vem recebendo e que a gente, aqui nesse coletivo do PHS, né, de seus membros, consiga cada vez mais dar esse peso de qualidade, de reporte de dados, e que a gente, assim, o próximo passo disso tudo vai ser que uma vez que a gente tenha uma base de dados sólida e confiável, que a gente, então, derive indicadores disso, né? É interessante a gente fechar com esse ponto, porque essa é a cereja do bolo. Como foi bem dito, né? Os desafios são desafios, né? Vocês se esforçam muito para conseguir os dados e para melhorar os dados,
E, no fundo, assim, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar no momento que a gente consiga derivar esses indicadores, que a gente possa confiar nesses indicadores e que vocês possam fazer o acompanhamento histórico desses indicadores, né? Então, ano a ano, eu estou melhorando, estou piorando, melhorei por quê? Ah, porque eu implementei um projeto. Piorei por quê? Ah, aconteceu tal coisa. Então, no fundo, é tudo vai culminar em vocês terem mais um instrumento de gestão e acompanhamento para o trabalho, né? Para o trabalho que todos vocês desenvolvem. Mas para isso a gente precisa fazer essa lição de casa, que é uma lição de casa nossa, né? É da equipe do PHS, é de vocês. E a gente vai estar 100% à disposição para conversar. Pessoal, um último adendo bem rápido, assim, o sistema assim, foi implementado recentemente, né? Nós testamos exaustivamente, mas eventualmente alguma coisa pode aparecer. Então, se qualquer coisa, ou elemento estranho, alguma coisa inesperada que aconteça, também nos mandem e-mail, vamos marcar uma reunião, enviem prints para a gente que a gente vai acionar a nossa TI para resolver tudo isso o mais rápido possível. Bom, para não passar mais do nosso tempo, agradecer muitíssimo a vocês, né? E fiquem atentos com a agenda dos próximos seminários, aí sim a gente vai ter tempo de entrar mais específico no assunto de cada desafio. E, por último, o reforço, né? O nosso seminário, 29 e 30 de outubro, esse ano, lá no Rio de Janeiro. Já fiquem atentos aí a oportunidades de coisas que vocês estão desenvolvendo, eventualmente para submeter um trabalho, um pôster, para levarem e compartilharem conosco lá no seminário. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês e um ótimo fim de dia. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bonito aqui, todas essas carinhas na tela. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. boa tarde. Tchau, 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 gente. Até mais.